Nos antigos campos de batalha ocidental, Guerra Civil de 1918 a 1920, o Exército Vermelho e as massas soviéticas estão agora travando a Segunda Guerra Revolucionária dos tempos modernos. As fases iniciais desta luta titânica estão ocorrendo sob a liderança de Stalin e sua camarilha de usurpadores que estão fazendo tudo ao seu alcance para amarrar a guerra revolucionária na camisa de força burocrática do Kremlin. Porém, isso não altera e não pode alterar a natureza de classe do conflito nazi-soviético. A Revolução Russa está agora esculpindo nas páginas da história o segundo grande capítulo de sua luta militar contra o imperialismo mundial e a contra-revolução mundial. Somente aqueles que não sabem ler a linguagem da história deixarão de entender o significado do heroísmo e do espírito invencível dos guerreiros soviéticos que estão ascendendo uma nova esperança nos corações dos oprimidos em todo o mundo. As maiores conquistas de outubro ainda estão vivas. E uma das conquistas cruciais da Revolução foi a construção do Exército Vermelho. O Exército Vermelho sempre foi e sempre será associado aos nomes dos grandes líderes do bolchevismo, Lenin e Trotsky. Não apenas a liderança na organização e construção do Exército, mas a iniciativa para sua formação partiu de Leon Trotsky. Ele foi o inspirador incansável de cada passo decisivo dado nessa direção. O decreto que institui o treinamento militar obrigatório universal foi adotado em 22 de abril de 1918 pelo Comitê Executivo Central Pan-Russo dos soviéticos com base no relatório de Trotsky a este órgão. 2 semanas após a formação do Conselho Militar Supremo em março de 1918, Trotsky foi nomeado seu presidente. Quando este órgão foi substituído em setembro pelo Conselho Militar Revolucionário, ele permaneceu como presidente. Precisamente porque o nome de Trotsky está inseparavelmente ligado à formação e à vida do Exército Vermelho, sua história foi suprimida ou falsificada. As grandes lições de sua construção foram pisoteadas, seu papel na vida do poder soviético foi completamente obscurecido. Aqueles que nada entendem do marxismo são livres para reduzir o problema do Exército Vermelho a termos puramente militares. Para nós, as conquistas militares da URSS estão inextricavelmente ligadas às forças de classe e à política de classe. O Exército Vermelho representa uma das grandes conquistas políticas do bolchevismo. O papel social do Exército Vermelho. Como todo exército, o Exército Vermelho não é algo separado e à parte do Estado, mas, ao contrário, constitui a própria quintessência do Estado soviético que, por sua vez, representa uma forma nova e sem precedentes de poder político. Sem o órgão essencial do Exército Vermelho, o Estado dos Trabalhadores não poderia ter durado mais do que alguns meses. Ele nunca poderia ter sobrevivido aos anos de governo stalinista. Novamente, isso não deve ser entendido em um sentido puramente militar. Na vida do Estado operário, o Exército desempenha um papel qualitativamente diferente do papel desempenhado pelas forças militares em uma sociedade de classes governada por uma minoria exploradora. Os exércitos burgueses servem como instrumentos nus de coerção e opressão. O soldado ideal da burguesia é um autômato obediente, irrefletido e inquestionável. É diferente com o Exército Vermelho e o Soldado Vermelho. Basta destacar que, durante a vida de Lenin e muito depois de sua morte, o Exército Vermelho serviu como uma instituição política e cultural perdendo apenas para o partido bolchevique. A flor da juventude e da terra recebeu em suas fileiras não só a formação, mas também a formação política e cultural. Além disso, o Exército Vermelho esteve praticamente desde o início integrado às plantas produtivas do país. Os soldados vermelhos receberam parte de seu treinamento em empreendimentos industriais mais estreitamente ligados à defesa e, consequentemente, os mais avançados tecnologicamente. A colossal mudança cultural assim produzida pela instrumentalidade do exército arrancou vastas camadas de camponeses da barbárie da vida rural. Na verdade, isso preparou em grande medida o terreno para os sucessos futuros da industrialização. E estes, por sua vez, agiram para reforçar o poderio militar do exército. O Kremlin, é claro, está tentando usurpar o crédito pela resistência heroica do Exército Vermelho, mas Stalin não terá sucesso nisso. Nós, trotskistas, vinculamos a atual resistência heroica dos soldados vermelhos diretamente ao Outubro Russo e à Guerra Civil.
Quem se espanta com o poder da resistência soviética não sabe que só a revolução desencadeia forças capazes de superar obstáculos insuperáveis. Isso está sendo demonstrado nos campos de batalha hoje. Isso foi ilustrado de forma mais gráfica em 1918, com a organização do primeiro exército vitorioso da Revolução Proletária. Como Trotsky construiu o Exército Vermelho. O que realmente envolvia a tarefa de construir o Exército Vermelho envolveu a tradução em termos militares das principais tarefas políticas do poder soviético. Como Trotsky apontou, a maior parte das questões de princípio e das dificuldades relacionadas com o trabalho construtivo dos soviéticos durante os anos que se seguiram foram encontradas, em primeiro lugar, na esfera militar e de forma mais concentrada nesta. Foi precisamente por essa razão que Lenin se referiu constantemente às experiências do exército em cada etapa crucial do desenvolvimento da União Soviética em sua vida. A própria estimativa de Lenin era que, na organização do Exército Vermelho, a consistência e a firmeza da liderança proletária em uma aliança entre os trabalhadores e o campesinato trabalhador contra todos os exploradores foram brilhantemente realizadas. Lenin's Collected Works, volume 17, pp. 412-414. O exército, como os soviéticos, tirou sua força da total confiança e apoio das massas. Em uma carta a Lenin escrita em 1918 durante sua primeira viagem ao fronte, Trotsky disse: "Estou construindo uma organização calculada para uma longa guerra. É preciso popularizar essa guerra. Os trabalhadores devem sentir que esta é a guerra deles." Relembrando a experiência daqueles dias, Trotsky escreveu em sua autobiografia: "As primeiras filas das massas tiveram que perceber o perigo mortal da situação. O primeiro requisito para o sucesso era não esconder nada, muito menos nossa fraqueza, não brincar com as massas, mas chamar tudo pelo seu nome correto." O Comando Vermelho nunca hesitou em revelar a dura verdade perante o exército e o país. Típico dessa atitude foi a ordem emitida em 18 de outubro de 1919 durante a defesa de Petrogrado contra Yudenich, quando Trotsky deu instruções: não enviar relatórios falsos de lutas duras quando a verdade real era o pânico amargo. Mentiras serão punidas como traição. O trabalho militar admite erros, mas não mentiras, engano e autoengano. Em contraste com isso, o regime stalinista, que não confia nas massas e as teme muito, recorre sempre a mentiras que a revolução invariavelmente procurou punir como traição. A revolução abominou a mentira porque a tarefa principal era educar e preparar as massas para o socialismo. Para nós, escreveu Trotsky, as tarefas da educação no socialismo estavam intimamente integradas às da luta. Os ideais que entram na mente sob o fogo permanecem lá com segurança e para sempre. No cadinho da Guerra Civil, milhões e milhões foram doutrinados com internacionalismo e devoção ao Estado dos Trabalhadores. Essa tradição era tão forte que foi necessariamente continuada no treinamento de outros milhões nos anos subsequentes, mesmo após o início da degeneração stalinista da União Soviética. Por exemplo, quando M. Landa, o então editor do Red Star, órgão oficial do Exército Vermelho, escreveu um panfleto, que foi traduzido para várias línguas. Em 1934, sobre o Exército Vermelho, ele citou o próprio Stalin como autoridade pelo fato de: "A força do Exército Vermelho está no fato de que, desde os primeiros dias de seu nascimento, ele foi educado no espírito do internacionalismo." Na primeira sessão do primeiro Congresso Mundial do Comintern em 2 de março de 1919, Trotsky apresentou um relatório sobre o Exército Vermelho no qual disse aos delegados reunidos: "Posso assegurar-lhes que os operários comunistas que constituem o núcleo deste exército sentem que não são apenas a guarda da República Socialista Russa, mas também o Exército Vermelho da Terceira Internacional." 15 anos depois, Stalin, que entretanto traíra o internacionalismo, ainda se sentia compelido a fazê-lo da boca para fora porque essa tradição estava profundamente enraizada, sobretudo no exército. Nem a influência do exército se limitou às suas próprias fileiras. Uma das principais funções do Komsomols, a Liga dos Jovens Comunistas Russos, era trabalhar em conexão com a construção do exército e da frota. Esta estreita ligação entre a juventude e as forças armadas foi, sem dúvida,
Um dos motivos da expropriação política dos jovens pelo Kremlin em 1936, quando o Komsomolsk foi transformado numa organização apolítica. Além disso, o exército regular foi complementado por milícias territoriais e por órgãos civis como o Soaviashin, Sociedade de Assistência em Defesa e Aviação Construção Química, que distribuíram educação semelhante entre outros milhões. Este cimento da luta de classes, que originalmente constituiu o cimento do Exército Vermelho, é o que mantém suas fileiras unidas hoje, apesar da devastação causada pelo stalinismo. O problema do comando do Exército Vermelho. O Exército foi o primeiro mecanismo social complexo completamente reconstituído pela Revolução. O problema que surgiu imediata e agudamente foi o de uma equipe administrativa e o comando, sem o qual este mecanismo complexo não poderia ser alcançado. As próprias massas não poderiam fornecer esse pessoal, visto que lhes faltava treinamento, experiência e os próprios hábitos de exercer autoridade. Comandantes qualificados podiam vir, no início, principalmente das fileiras das antigas classes dominantes, antes de mais nada, do antigo oficialismo czarista. O problema de colocar a burguesia e seu pessoal técnico e administrativo para trabalhar pela Revolução era especialmente agudo em um país tão atrasado como a Rússia. Mas mesmo nos países mais avançados, após a queda da burguesia, será resolvido da mesma forma que os bolcheviques o fizeram, ou seja, primeiro esmagando impiedosamente todas as tentativas de sabotagem e, em seguida, oferecendo emprego aos membros das classes depostas. Em suas lembranças de Lenin, escritas logo após sua morte em 1924, Trotsky relata como a questão dos especialistas militares surgiu quase imediatamente após a tomada do poder. O Estado-Maior ocupava na época uma das salas do Solny. Foi a mais caótica de todas as instituições, escreveu Trotsky. Nunca se conseguia descobrir quem emitia ordens, quem estava no comando e o que era comandado. Aqui, pela primeira vez, surgiu a questão, em sua forma geral, dos especialistas militares. Já tínhamos certa experiência a esse respeito na luta contra Krasnov, quando nomeamos o ex-czarista, Coronel Muraviev, como comandante em chefe. A Muraviev foi anexada 4 marinheiros e um soldado com instruções para manter os 2 olhos abertos e os revólveres engatilhados. Este foi o embrião do sistema de comissário. E essa experiência, até certo ponto, serviu de base para a criação do Conselho Militar Supremo. Sem militares sérios e experientes nunca sairemos deste caos, eu diria a Vladimir Ilyich após cada visita ao Estado-Maior. Pela aparência das coisas, é isso. Mas suponha que eles traem. Atribuiremos um comissário a cada um deles. E, melhor ainda, façamos 2, exclamou Lenin. E ainda por cima fortemente armados. Não pode haver falta de comunistas fortemente armados. Essa foi a origem da formação do Conselho Militar Supremo. Em um discurso proferido em 19 de março de 1918 perante o Soviete de Trabalhadores, Camponeses e Soldados de Moscou, Trotsky explicou: sim, estamos utilizando especialistas militares. Pois, afinal, as tarefas da democracia soviética não consistem em rejeitar todas as forças técnicas que podem ser utilizadas com proveito para o sucesso de nosso trabalho histórico, uma vez que foram politicamente subordinadas ao regime existente. Afinal, também em relação ao exército, todo o poder ficará inteiramente nas mãos dos sovietes, que designarão em todos os órgãos militares e seções militares comissários políticos confiáveis para exercer o controle geral. A importância desses comissários deve ser elevada a alturas enormes, seus poderes serão ilimitados. Especialistas militares dirigirão o lado técnico do trabalho, questões puramente militares, atividades operativas, ações militares, enquanto o lado político de formar, treinar e educar as seções deve estar totalmente subordinado aos representantes plenipotenciários do regime soviético na pessoa de seus comissários. Não existe e não pode haver outra saída no momento. Devemos lembrar que a luta exige conhecimento técnico além do entusiasmo latente nas pessoas. Oposição de Stalin à solução de Trotsky. A questão central da oposição militar era sua oposição à utilização desses especialistas militares. Os registros dessa luta foram suprimidos porque comprometeram Stalin irremediavelmente e revelaram completamente seu papel como diretor nos bastidores da luta da oposição militar. Essa oposição se devia a mera estupidez e ignorância?
Da parte dos indivíduos, a inexperiência e a estupidez podem ser responsáveis por muito. Porém, sempre que questões políticas estão envolvidas, é sempre necessário sondar as raízes de classe das quais a maioria das reações psicológicas retiram seu sustento. Os oponentes temiam a traição. Esse medo dos especialistas na realidade expressava uma estimativa exagerada dos poderes da burguesia e a desconfiança no poder das massas e do novo regime. O que esse medo expressa, senão uma típica reação pequeno-burguesa? Comentando essa questão em uma carta, Natália Sedova-Trotsky faz a seguinte análise. Lembro-me da discussão febril que durou semanas. Lembro-me da luta apaixonada conduzida por LD juntamente com V.I. Lenin, a fim de atrair especialistas para a construção do exército regular. A primeira experiência de LD nesta esfera o convenceu de que sem essa condição básica não poderíamos conquistar. A questão de construir o Exército Vermelho para substituir o guerrilheirismo era para ele a questão de vida ou morte da revolução. Os argumentos dos oponentes eram infundados. Eles eram baseados no medo da traição. Eles nos arrastaram de volta ao período pré-revolucionário, quando na base de todos os argumentos estava o medo, a incapacidade de levar em conta nossas próprias forças e possibilidades. E isso impeliu os dissidentes bolcheviques a recuar diante da situação política existente e extremamente favorável à tomada do poder pelo proletariado. A própria vida refutou os oponentes. O problema de fornecer ao Exército Vermelho o Estado-Maior de Comando foi brilhantemente resolvido através da combinação de especialistas com comissários políticos. Resumindo a experiência que Lenin disse no meio da Guerra Civil. Quando o camarada Trotsky me informou recentemente que em nosso departamento militar os oficiais são numerados em dezenas de milhares, ganhei uma concepção concreta do que constitui o segredo de fazer uso adequado de nosso inimigo, de como construir o comunismo a partir dos tijolos que os capitalistas se reuniram para usar contra nós. Com o término da Guerra Civil, o problema do Estado-Maior de Comando assumiu uma forma diferente. A revolução agora estava em posição de treinar e educar seus próprios especialistas. A instituição dos comissários políticos alterou completamente seu caráter, transformando-se no departamento político do Exército Vermelho, responsável pela educação política das tropas. Trotsky permaneceu pessoalmente encarregado desse trabalho como comissário da guerra até ser removido em 1925. Stalin e o Exército Vermelho hoje. A burocratização do governo soviético e do Partido Bolchevique, que data de seus primórdios em meados de 1922, só teve efeito direto sobre o exército muito mais tarde. Em certo sentido, é correto dizer que o Exército Vermelho permaneceu por anos em uma posição especial e privilegiada em relação ao resto do aparato. Isso se reflete até mesmo na esfera das falsificações satalistas. Só em 1929 Stalin se atreveu a começar a reescrever a história do Exército Vermelho, e mesmo assim com muita cautela. No que diz respeito ao Estado-Maior de Comando, Stalin ganhou sua subserviência, mas não foi povoado por seus próprios lacaios inescrupulosos e incapazes até depois dos expurgos de sangue de 1937 a 1938. Por mais terríveis que tenham sido os golpes desferidos por Stalin no Exército Vermelho, continua sendo a instituição menos afetada por seu regime degenerado. Esse desenvolvimento extraordinário, que ninguém poderia ter previsto, pode muito bem desempenhar um papel vital na determinação do futuro não apenas da União Soviética, mas da humanidade. Os acontecimentos agora comprovam que estava além do poder do stalinismo, que se mostrou capaz de perverter e destruir tantas das conquistas políticas de outubro, minar completamente o trabalho criativo do Exército Vermelho. Lenin e Trotsky o forjaram como a espada da Revolução Mundial. Eles forjaram com tanta firmeza e qualidade que, embora o gume dessa espada tenha sido embotado e lascado pelo stalinismo, sua lâmina ainda permanece intacta. Indicamos até que ponto o Exército Vermelho sobreviveu à degeneração stalinista da União Soviética. Essa degeneração, no entanto, não deixou de fazer incursões terríveis no exército. Não poderia ser diferente. Cada estágio da degeneração do Estado operário encontrou sua deflexão correspondente nas fileiras do exército. Assim, a expulsão da vanguarda proletária do partido foi precedida pela perseguição aos trotskistas e outros elementos de oposição nas forças armadas.
De 1925 a 1927, destacados combatentes da Guerra Civil e comandantes como Ien Smirnov, ele era conhecido como Lenin da Sibéria, N.I. Muralov, S.V. Mrachowski e incontáveis outros que sofreram o mesmo destino de Trotsky e seu secretariado. Eles foram removidos de seus postos do exército e então mandados para o exílio ou para campos de concentração e prisão. Mais tarde, foram assassinados por Stalin. Depois de 1929, quando Stalin rompeu seu bloco com Bukharin-Nikol, um destino semelhante se abateu sobre os partidários da direita. Muito poucos dos que capitularam, ex-oposicionistas de esquerda e ex-direitistas, foram autorizados a retomar altos postos militares. Em setembro de 1935, mudanças radicais foram introduzidas no Exército Vermelho. As milícias eram muito restritas. Isso enfraqueceu os laços diretos entre o exército e a população. Os arsenais anteriormente em cada fábrica foram assumidos pela GPU. Outro golpe terrível foi dado aos princípios de outubro com a restauração de uma casta de oficiais privilegiados. Todas essas medidas foram medidas políticas tomadas por Stalin para amarrar mais firmemente o exército ao seu regime. Porém, enquanto ele enfraquecia o poder defensivo da URSS, Stalin não atingiu seu objetivo. Seu domínio sobre o exército não poderia ser garantido por reformas. Ele, portanto, recorreu à purificação de sangue que atingiu profunda e ferozmente todo o Comando Vermelho. No espaço de um único ano, maio de 1937 a maio de 1938, o Exército Vermelho foi reduzido a quase um homem de todos os comandantes que haviam sido recrutados no período da Guerra Civil. Também foram expurgados os lutadores da Guerra Civil que haviam subido de posição ao longo dos 15 anos seguintes. A flor do comando do Exército Vermelho foi fuzilada ou presa como inimiga do povo no período das infames armações de Moscou. Nenhum outro exército na história jamais sofreu tal golpe, e às vésperas do envolvimento da URSS em uma grande guerra. O trabalho do Exército Vermelho em todas as esferas de 1925 a 1937 esteve sob a direção dos generais que eram membros do Comando Original de Trotsky. Tukhachevsky, Gamarnik, Yakir, Uborevich, Bruecher, Primakov, o destacado comandante da Cavalaria Vermelha, Eidemann, chefe do Ossoviachim, e outros continuaram, mesmo sob Stalin, a construir o Exército Vermelho sobre as fundações estabelecidas por Lenin e Trotsky. Esses homens haviam modernizado e mecanizado o Exército Vermelho. Eles planejaram e construíram as fortificações no Ocidente, a chamada linha de Stalin, e fortificações semelhantes na Sibéria. Eles traçaram os planos de mobilização. Eles prepararam os planos estratégicos para enfrentar ataques futuros. A tarefa revolucionária do Exército Vermelho. No lugar desses homens, Stalin nomeou gente sem experiência revolucionária, sem conhecimento militar, sem prestígio entre as tropas e sem capital moral. Essas criaturas devem tudo a Stalin. Eles não têm escolha ou desejo além de segui-lo. Stalin coroou seus expurgos abolindo o juramento socialista do Exército Vermelho, instituindo novos estatutos disciplinares no espírito dos exércitos burgueses e elevando ainda outra casta de oficiais de cabos a marechais, com ele mesmo como comandante em chefe. A guerra traz à sua maior intensidade a contradição entre o regime de Stalin e as necessidades do exército que estão sendo sufocadas por seu estrangulamento. Cada hora de luta revela cada vez mais claramente a inadequação e ineficiência criminosa de Stalin e seus capangas. Milhares de soldados e oficiais vermelhos, junto com outros milhares de trabalhadores e camponeses, especialmente aqueles que têm armas novamente, estão cada vez mais conscientes do terrível preço em termos de território, recursos industriais e naturais, equipamento militar e mão de obra que a União Soviética agora está pagando pela continuação da liderança stalinista. As tradições da guerra civil estão revivendo. A luta contra o inimigo, toda a experiência do tempo de guerra, dá ao Exército Vermelho a certeza de que com uma liderança qualificada e revolucionária, correspondendo à natureza de classe da guerra, a luta contra os nazistas poderia ser transformada literalmente da noite para o dia da defensiva para uma ofensiva. A própria lógica da luta apresenta agora da forma mais aguda ao Exército Vermelho a necessidade de livrar o país do incubo burocrático.
O stalinismo pode conduzir o Exército Vermelho no final apenas para o mesmo beco sem saída em que ele próprio chegou. O Exército Vermelho deve resolver esta questão de vida ou morte para travar uma guerra revolucionária vitoriosa.